Jesus e as doenças. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, responda-me a seguinte pergunta: por que os seres humanos adoecem? Por quê? A resposta é fácil, não é mesmo? Eu nem deveria ter formulado a pergunta, não é mesmo? Os seres humanos, lógico, adoecem porque são seres vivos. As doenças atingem todos os seres vivos. As doenças não são uma exclusividade do homem. Não só ocorrem com o homem. Elas estão presentes também nos animais irracionais, nas plantas, nas árvores, etc. Só para ilustrar o que afirmo aqui, a cachorra de minha vizinha está com câncer em estado terminal. O pobre animal está sofrendo muito. Aconselhei minha vizinha a sacrificá-la, levando-a a um veterinário para abreviar o sofrimento dela. Diz ela que pensará na minha sugestão. Pois bem, o homem adoece porque é um ser vivo. Mas no passado, qual era a visão do homem sobre as doenças? Como é que o homem antigo compreendia as doenças? As respostas são muitas, dependendo das diferentes culturas. Como estou aqui analisando a Bíblia cristã, qual era a visão do povo da Bíblia sobre o porquê das doenças? Bem, uns achavam que as doenças humanas surgiam naturalmente. Já outros entendiam que o homem adoecia porque era um pecador. A Bíblia está lotada de contradições, porque não foi escrita por uma pessoa só. Ali existem muitos autores, muitos copistas, que escreviam conforme seu ponto de vista. Daí as contradições gritantes. E Jesus? Qual era a visão de Jesus sobre o aparecimento de doenças nos seres humanos? A resposta está no livro de João, capítulo 5, versículo 14. Abre aspas. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas. Na passagem bíblica acima, Jesus diz que o homem adoece porque é um pecador. É um desdobramento daquela passagem bíblica que diz ser a morte o salário do pecado. Ou seja, doenças e morte são consequências da ação pecadora do homem. Como o mundo antigo era ignorante, não é mesmo? Nessa história fantasiosa criada pelo autor cristão, muitas ingenuidades. Jesus estava em Jerusalém. Havia ali um tanque chamado em hebraico Betesda. Em volta desse tanque, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esses pobres miseráveis esperavam que a água do tanque se movesse. E a água se movia porque um anjinho descia do céu, agitando-a. Por favor,
não ria. Quando a água estava se movendo, as pessoas entravam no tanque e ficavam curadas imediatamente. Por favor, não ria. E aí entra Jesus na história. Um homem que estava enfermo há 38 anos foi visto por Jesus. Ele disse a Jesus que não apareceu um ser humano sequer que o colocasse dentro do tanque. Em razão disso, ele continuava enfermo. A pergunta de Jesus foi, abre aspas, queres ser curado? Fecha aspas. Você que está assistindo a esse vídeo, por favor, não ria. Ora, o desgraçado homem sofria com aquela enfermidade há quase 4 décadas. Ele disse a Jesus que não conseguia entrar no tanque para ser curado. E depois de tudo isso, Jesus ainda perguntou se o miserável desejava ser curado. Como se vê, a pergunta é digna de aparecer num dos programas humorísticos da Rede Globo, não é mesmo? Veja a infantilidade do autor cristão. Jesus, então, cura o pobre homem e diz a ele, abre aspas, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas. Entendeu agora? Jesus associando a doença do homem ao pecado. Segundo Jesus, o homem estava enfermo porque pecou. E Jesus recomenda ao homem, agora já curado, que ele evite o pecado. Do contrário, doenças piores o atacarão. Por favor, não ria, não ria. A Bíblia, como sempre digo, não é um conjunto de livros para nosso tempo, nossa época. Ela deve ser lida e entendida sob a visão de sua época. Isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. O mundo bíblico era um mundo muito ignorante, violento, intolerante. Naquele mundo, doenças e morte eram associadas a pecado, uma ignorância sem fim. Imagine Jesus, imagine Jesus diante de um feto que está para sair do útero materno e que já tem um problema sério no coração. Há alguns meses, no estado do Rio de Janeiro, um ser que ainda estava no útero materno passou por uma cirurgia cardíaca. Graças a esse procedimento, nasceu sem risco algum. Pois bem, imagine Jesus dizendo a esse feto que ele teve um problema grave no coração porque pecou. O feto diria a Jesus o seguinte: eu pequei, Jesus, eu pequei. Ora, eu não fiz nada, sou um feto ainda, nem saí do útero de minha mãezinha. Como assim eu pequei? Jesus, com certeza, subiria aos céus calado. Um abraço.